volta com o programa Entre Elas. E aqui no estúdio, Carol Barros, a conhecida e famosa Carol Caracol. Carol é atriz, mãe e também uma mulher empreendedora. Ela é proprietária da nossa escola aqui em Cabo Frio. Carol, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Eu adorei o convite. Obrigada. A gente que agradece. Dá mais maternidade. Para dividir um pouquinho da sua história com a gente, sim, né, sim. Vivian? Carol, para começar então, eu queria que você contasse pra gente como que a maternidade surgiu na sua vida. Eu sempre quis ser mãe, né? Desde sempre. Na minha vida, eu tinha aquele sonho colorido de também ser mãe. Eu tenho pais maravilhosos. Então, eu sempre quis também ter essa vivência, né? De ter os meus filhos. Mas como a minha mãe sempre falou, tudo tem sua hora, e eu acho que ela tem razão. Eu primeiro fui estudar, fui trabalhar bastante, fazer os meus cursos, tudo que eu queria fazer para depois chegar no momento, porque é uma grande responsabilidade, né? Você se dedicar, ter um momento para aquela criança e poder realmente vivenciar esse amor, porque é um amor incrível, né? Eu costumo dizer... uma coisa importante, uma coisa muito importante. Eu falo para todo mundo que eu achava que eu já era feliz, mas depois que eu tive os meus filhos, eu falei, gente, como é que eu conseguia viver sem essas pessoas na minha vida? Né? Eu tenho a mesma sensação. Hoje eu não consigo me ver naquele quadro antigo sem as crias. Não tem essa possibilidade. Não tem. E mesmo às vezes que você esteja cansada depois de um dia de trabalho, você tá ali com eles, não existe coisa melhor. Né? Revigorante. Agora, você já tinha escola, né, antes da sua maternidade? Já. E como é que foi? Quando você resolveu ter filho, que você é super planejada, né, Vivi? Ela estava contando aqui que ela tem até cronograma de horários, tudo direitinho. Quando eu crescer, você é assim. Você se organizou, se planejou para o momento em que você tivesse que voltar a trabalhar? Como é que foi isso na sua vida? Eu planejei em qual momento eu ia me dedicar para tentar, né, ficar grávida, e planejei esse retorno porque como a escola é da minha família, né, a gente não tem, o dono não fica com uma licença maternidade, né, a gente tá em casa trabalhando, tá amamentando, quantas vezes, né? Eu amamentando e aprendi a digitar com a mão esquerda, inclusive, né? E trabalhando. Mas eu me planejei também para esse retorno, para o retorno. A Flor Mas aí quando você voltou para a escola e começou essa rotina da escola, ter que dividir o tempo da escola, o tempo com os filhos, passou pela sua cabeça, não quero, vou me dedicar só para os meus filhos, ou você, não, eu vou seguir em frente, eu vou aprender a dividir? Não, eu sempre pensei em equilibrar o meu momento mãe e o profissional. Eu respeito todas as visões, mas eu sempre achei importante também ter um momento profissional, além do momento mãe. Porque eu vejo que muitas mulheres ainda se sentem forçadas em escolher carreira e maternidade. Sim. Né? E porque antigamente era assim, a mulher era criada para ser mãe, para ser esposa, para ser dona de casa. A gente até comentou no programa passado de mulheres empreendedoras. E hoje em dia não, hoje em dia a mulher também não pode se dar ao luxo de ficar em casa só sendo mãe. Né? Se tiver uma estrutura familiar muito mas legal, hoje em dia, se for o desejo, né? Sim. Mas hoje em dia é mais difícil, né? Porque antigamente as pessoas falavam, onde come um, come dois. Bota mais água Hoje no feijão, não. Né? Hoje, para você ter um filho, você tem que pensar que você tem que dar uma boa escola, que tem aula de balé para as meninas, que tem aula de natação, que tem isso, tem aquilo. E não é mais onde come um, come dois. É tudo muito caro. Sim. Até por isso que as mulheres tomaram a frente também. Foram para o mercado de trabalho até para ajudar os companheiros e dividir essa função de, o homem que vai manter a casa. Não é mais assim, né? E às vezes até os dois, ainda assim, não dá, né? Não dá. Você tem que economiza aqui, economiza ali, para dar uma qualidade de vida para o seu filho. Que eu acho que quando você programa um filho, você, né,
Não, vou dar uma qualidade de vida. Você verdade. falou que foi toda programadinha. A meu já não foi programada, não. E, na verdade, assim, quando a gente se programa para ter filho, a gente se programa não só o financeiro, né? Mas a gente se programa também como que vai ser uma nova rotina, né? Com essa nova criança. Porque se você sai, você vai deixar de sair. Se você tem uma rotina de acordar tarde, né? Como a gente estava falando vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você não vai mais conseguir acordar tarde. O seu horário agora é o horário do bebê, é o horário da criança, né? Sim. Agora, Carol, quando que foi o seu momento que você teve que voltar ativa fisicamente para a escola? Então, eu voltei quando a Flor estava com 4 meses e meio. E dentro de uma escala bastante flexível, né? Que dava para até é o que eu estava falando agora, eu me sinto muito privilegiada porque eu consigo, até hoje, né? Quando a minha filha não está em casa e que eu estou também, ela está na escola e que eu também estou, né? Então, eu não tenho esse sentimento da culpa muito em função disso, porque a minha filha estuda na minha escola e o meu filho vai estudar também. Então, quando ele está em casa, que eu estou de manhã, em determinados dias, eu estou com ele. Quando ele for para a escola, eu vou estar na minha sala, eu vou também vê-lo, né? Mas eu, assim, aproveitando o seu gancho, vou falar um pouquinho, assim, da minha rotina, né? Eu tenho os meus horários, como eu falei no depoimento no início, o meu horário de cuidar das minhas filhas, que eu determino que amanhã é o tempo integral delas. Certo. E a partir do momento que eu deixo a mais velha na escola, eu me dedico o turno da tarde ao meu trabalho. Sim. E até uma amiga me perguntou esses dias, mas você não sente a culpa, né, de estar no trabalho? Eu falo que não, porque isso é tão certo na minha vida que o momento que eu tô com as minhas filhas é o momento que eu me dedico a elas. Então, eu que dou banho, eu que dou comida, eu que chamo atenção, que pego a agenda, né? Claro que o pai tem uma participação imensa nisso, mas a gente que é mãe, e eu sou muito protetora, e eu não consigo delegar também muitas funções. Então, eu quero abraçar o mundo. Então, o tempo que eu tô com elas é o meu momento de ser mãe. Então, eu não me sinto em nenhum momento chateada de, por exemplo, estar aqui gravando agora e elas em casa. Não, e sem contar que é importante também, para qualquer ser, a gente fica muito, não, ele me quer, mas tem um momento também da socialização daquela criança. Isso. É muito, muito gostoso. Eu tô dentro da escola o tempo todo e eu vejo a amizade entre eles, o compartilhar, o estar com um amigo. Então, o estar com a mamãe e o papai é extremamente importante, afetivamente, para o desenvolvimento psicológico daquela criança também. Mas da mesma forma que também é importante ele estar um momentinho com a vovó, com os amigos. Não é, a gente não precisa... Até para se socializar. Para se socializar. Porque se fica muito com o pai e com a mãe também, acaba querendo tudo. Fica aquela parte egocêntrica, né, que eles falam. Aqui, inclusive, eu não sei se vocês conhecem um livro que se chama Crianças Francesas Não Fazem Mãe. Eu já ouvi falar isso. Livro. O livro ele é maravilhoso porque a escritora ela faz justamente uma comparação entre a educação das mães francesas e das mães americanas. As mães americanas se assemelham muito com as brasileiras, que têm esse sentimento muito grande da culpa, né? Até antes de nascer, a mãe já está sentindo culpa do que virá, né? E as francesas não. Aí a maioria me pergunta, ai Carol, mas não é porque os franceses são muito frios? Comparado com as brasileiras, a gente é dado, a gente é uma jujuba, né? A gente é um povo acolhedor, maravilhoso, né? Mas eles não colocam a criança como o ponto central. É claro que é o ponto central, é a nossa prioridade, né? É o que mais importa pra gente depois que a gente tem um filho. Tudo nosso a gente pauta dentro das necessidades para a gente estar junto. Mas tem que ter um limite. E quando você deixa a informação para a criança de que é ela quem decide, é ela quem vai reger tudo dentro da casa, aí vira o reizinho da casa. E isso é um grande Aí começam problema. as manhas quando você diz não, né?
E o mais legal que eu vejo é assim, às vezes você não tem muito tempo no seu dia, né? 24 horas, você trabalha fora, você tem a sua rotina, mas o que importa é quando você dá a qualidade de tempo para o seu filho. Sim. Porque às vezes nem sempre você tem muito tempo, mas você não dá a qualidade desse tempo para ele. Às vezes a pessoa trabalha, a mãe, o pai, eles trabalham o dia inteiro, mas eles chegam em casa e eles focam em quem? Na criança. Então dá aquele tempo. E a criança espera, né? A criança, nossa, conta. E cobra, né? Ah, minha mãe tá chegando, meu pai tá chegando. Por quê? Porque tem um tempo de qualidade, que é muito importante. Você deve ver muito isso na escola, né? A gente conversa muito com os pais, né? Porque o celular também é um problema, assim. E todo mundo tem trabalho que às vezes precisa levar para casa, tem alguma coisa para resolver, enfim, a gente sempre tem alguma coisa para fazer em casa, né? Só que você tem que parar, não tem jeito. Não dá para, quando eu tiver um tempo, eu vou sentar para brincar com meu filho. Que uma vez eu escutei isso, né? Ah, tia, essa semana eu sentei na quinta-feira para brincar com meu filho. Gente, tem que sentar todo dia. A criança na primeira infância precisa desse tempo todo dia. É claro que você não vai ficar 3 horas, né? Mas tem que ser diário e tem que ser prazeroso para os dois. Uma psicóloga até do Pais e Filhos, ela estava colocando que tem muitos adultos que querem até, não, eu vou levar o meu filho na pracinha, mas leva na pracinha e fica no celular assim, balançando. Então não adianta. É o tempo que não tem qualidade. Não tem qualidade. Você tira esse tempo, mas você não dá qualidade. Sim, então acaba não... A criança não... E isso indifere da mulher estar trabalhando fora ou dentro de casa, né? Sim, foi o que Vivian falou. Você, às vezes, trabalhando em casa, consegue dar uma certa atenção quando vem. Até por essa culpa, né? De estar na rua o dia inteiro, aí chega em casa, quer se dedicar, com certeza. É o que eu falei, eu me sinto, bem privilegiada por conta disso, né? De poder estar com eles, tanto em casa quanto na escola. E eu adoro aquela movimentação em casa que eu entro. Eu tenho um banco dentro do meu box. Ontem eu nem consegui entrar direito, porque tinha canetinha que pinta no azulejo, boneca, mas não sei o quê, não. Eu falei, aonde que eu entro aí nesse chuveiro? Entro com os dois. Boto ele no colo, dou banho nele e ela vai brincando. Aí Diogo vem, eu entrego. E aí ela vem, dou banho e seco. Faço questão de dar banho, igual você falou, de dar banho, de dar comida, de trocar. Antes de vir pra cá, Gustavo tava dormindo, eu tava na escola, eu passei em casa. Ah, tá dormindo. Não, mas vou dar um mamazinho. Então, fui, amamentei. E a gente tem que aproveitar esse tempo porque passa tão rápido. Quando você vê, a minha vai fazer 18 anos. Muito rápido, né? É muito rápido. O papo tá muito bom, mas o Entre Elas foi atrás de depoimentos de rotinas de mulheres como a gente. Vamos assistir, daqui a pouco a gente vai comentar sobre eles. Meu nome é Karina, tenho 29 anos. A maternidade, pra mim, chegou de uma forma inesperada, não foi planejada. Eu já trabalhava, né, sou funcionária municipal aqui de Cabo Frio, e foi um tempo para mim, assim, um pouco difícil, porque foi um momento de você pensar em como criar o meu filho, né, comecei a pensar como eu vou criar o meu filho, em relação também a ter uma carga horária de 8 horas de trabalho, como conciliar esse tempo. E aí eu comecei a pensar se eu continuaria a trabalhar ou se eu ficaria com o meu filho. E também pensando como seria essa questão da licença. Quantos meses eu teria por direito, quanto tempo eu ficaria para amamentação. Graças a Deus eu consegui ficar, né, os 4 meses de licença, mais o tempo da amamentação, e eu tinha direito mais um mês de férias. Então, eu pude ficar com meu filho um tempo de 7 meses. Então, diante da situação, eu não pude deixar o meu trabalho por conta das finanças, né? Porque eu não tenho condição hoje de ficar com meu filho e abrir mão do meu trabalho. Então, eu tive que colocá-lo na creche. A creche é um tempo também difícil para a mãe, porque para mim
Principalmente foram 15 dias de adaptação. Eu sou a Michelle, eu sou mãe do Bernardo, do Benjamin e do Gabriel. E foram 3 experiências totalmente diferentes. Quando o Bernardo nasceu, eu estava estudando, fazia estágio e trabalhava. E para minha sorte ele nasceu nas férias. E eu levava ele todos os dias para a faculdade quando voltou. E quando ele fez 1 ano e meio já não dava mais para levar, porque ele já estava na fase de andar e eu tive que colocar na creche, mas tinham várias outras pessoas que podiam me ajudar, então eu continuei fazendo os meus trabalhos, eu só via o Bernardo à noite. E depois de muito tempo a gente se mudou para o Amazonas e não tenho família aqui, e nasceu o Gabriel. Aí foi o surto, porque eu não imaginava como é que eu ia voltar a trabalhar sendo autônoma como fisioterapeuta. O meu marido, eu só voltei a trabalhar, meu marido segurou as pontas sozinho, eu só pude voltar a trabalhar quando ele fez 1 ano, que eu ia trabalhar e deixava meu marido com ele no carro e voltava para dar mamar e saía, ia trabalhar, voltava, porque eu ia atender os pacientes nas suas casas. E meu marido me levava e me buscava e ficava com o Gabriel dentro do carro, alimentava e todas as outras coisas. E eu só voltei a trabalhar quando o Gabriel fez 1 ano. O Benjamin foi um pouco diferente, porque são 2 bebês. O Gabriel tem 2 anos e o Benjamin tem 6 meses. Então, eu só consigo trabalhar os finais de semana, porque, graças a Deus, tem uma escala num atendimento em domicílio que a gente faz e os pacientes precisam de atendimento no final de semana. Então, enquanto meu marido trabalha dia de semana, eu trabalho final de semana e ele fica com as crianças. Enquanto isso, eu sou dona de casa, mãe e todas essas outras coisas durante a semana. E no final de semana, ele segura a peteca com as crianças e com a casa. É difícil, é complicadinho um pouquinho, mas a gente vai se ajeitando e ele só tem a mim e eu só tenho ele aqui, porque a gente não tem parente aqui. E a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo levar numa boa. Gostaram dos depoimentos? A gente vai dar um breve intervalo e logo a gente volta para conversar um pouquinho sobre eles.